Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aqui falando sobre o nosso amigão. Hoje o Flamengo enfrenta o Bahia, né, pela Copa do Brasil, quarta de finais, jogando na Arena Fonte 9h30 o jogo. E o Flamengo deve ter algumas novidades na escalação para esse jogo, né, devido aos desfalques aí, né. E devido contratações, né, o Flamengo acaba de anunciar oficialmente a contratação de Carlos Alcaraz. Não é o tenista, mas é o jogador, né. A maior contratação da história do Flamengo, aproximadamente 120 milhões de reais aí o Flamengo deve pagar o Southampton da Inglaterra. E o Gonçalo Plata, vamos falar dele também aqui no canal, né? Então, deixa seu like e vambora para mais um vídeo sem mais enrolação. Deixa o like. 4 contratações em uma semana. O Flamengo tá no Master League, é tudo 99, galera. Vambora. A contratação do Carlos Alcaraz, a gente mostrou aqui no Sport Center. E o Pedro contava pra gente, Rafa, que é um Flamengo com força máxima dentro do possível. Já no Bahia não, é força máxima e máxima pra valer. E o Pedro destacou a qualidade técnica do meio-campo do Bahia, que é um diferencial do trabalho do Rogério Ceni. E como o jogo é em casa, né? E normalmente o Bahia tenta fazer prevalecer sempre o fator campo, é natural até que o Bahia tente tomar as rédeas do jogo e parta para cima do Flamengo. E tem qualidade para isso. E do outro lado, o Flamengo bem alterado em relação ao que nós podemos chamar de força máxima, sem jogadores importantes como o Pedro, como o Arrascaeta, como o Vinha, como o Cebolinha. São pelo menos 4 jogadores aí de muita utilidade do técnico Tite na temporada. O Vinha um pouco menos, né? Além do Gabigol, que seria a opção natural para a ausência do Pedro, mas é outro jogador que ainda não está em condições de jogo. E sim, essa informação de agora cedo foi trazida oficialmente pelo Flamengo, a chegada do Carlos Alcaraz, contrato até o final de 2029, Flamengo pagando 20 milhões de dólares por esse jogador. E é importante deixar claro que essa negociação foi feita em dólar, porque é a moeda da predileção do grupo que comanda o Southampton e outras equipes, a chamada holding, né? E além disso, o Flamengo cedendo o Vitor Hugo por uma temporada com opção de compra. Na verdade, 2 opções de compra que os ingleses vão escolher ao final aí da temporada 25, no meio pra gente, no final da temporada 24 e 25 lá para os europeus, ou seja, meio do ano que vem. Será a primeira saída do elenco do Flamengo de fato, né? Você tem aí o Verton, que saiu, jogadores menos utilizados, mas daqueles que têm alguma minutagem na temporada 2024 no Flamengo, a primeira saída clássica mesmo é a do Vitor Hugo indo para o futebol inglês e sendo repassado para o outro clube da holding do Southampton. Enfim, agora é esperar para ver como é que fica o desfecho para a contratação do Gonçalo Plata, que deve ser confirmada até a próxima sexta-feira, o Flamengo tendo 4 reforços nessa janela de julho. E para o jogo dessa noite, muita expectativa, né? Um confronto que tem tudo para ser de altíssimo nível entre Bahia e Flamengo. Bruno. Muito, Rafa. E aí um número que é curioso, olha só, o Flamengo sofreu 33 gols nessa temporada. Desses, 19 foram em bola aérea, ou seja, arredondando 60%. 13 gols em bola aérea ali com bolas paradas, 6 com bola rolando. É um caminho para o Bahia ou o Bahia não tem essa característica, Mário Marra? É um caminho, mas o Bahia normalmente não faz isso, né? E sofre também gols assim. Tem zagueiros altos. É um caminho, mas é um caminho que ele não costuma Traçar. Que ele não costuma traçar. Muitas vezes no segundo tempo, né? Quando às vezes cai o rendimento da força de meio campo, né? O Rafa já destacou, a gente tem falado sobre isso há muito tempo, é uma grande característica do Bahia, né? Cauli, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, uau, né? Sim. Nenhum deles tem problema de relacionamento com a bola. A bola é tratada de você com a maior tranquilidade. Ela aceita esse tratamento, né? Eles tentam envolver, né? Mas normalmente no segundo tempo o Rogério faz opção pela velocidade, né? E aí tem a turma da velocidade também que ajuda a resolver jogos. Eu acho, inclusive, que assim, talvez tenha as partidas de hoje, talvez tenha essa característica prévia de times que são muito donos da bola. O Bahia é muito dono da bola. Não é a maior média de posse de bola do campeonato, mas é a maior maior número de passos certos no Campeonato Brasileiro. E já jogou contra o Flamengo e já impôs o seu jeito de jogar no Maracanã. Perdeu o jogo. Mas com o passar do tempo, o Bahia vai ficando melhor ainda, né? Mas é curioso isso, porque o torcedor do Bahia ele tem até muito otimismo para esse confronto, lembrando até exatamente como foi o jogo do Campeonato Brasileiro, apesar do resultado ter sido favorável ao Flamengo. Foi um jogo duríssimo para o Flamengo.
O Flamengo, ele precisou apostar numa velocidade ali, num ataque bem rápido para justamente conseguir vencer a partida, porque o Bahia pegou a bola e falou, bom, eu vou tomar as ações aqui. E aí o Flamengo, num dia muito iluminado do Gerson, né? O Gerson jogou muita bola lá no Maracanã, foi peça fundamental para aquela vitória, justamente conseguindo roubar essa bola e levar o Flamengo nessa velocidade para o ataque. Mas é isso, é um jogo de estratégias, né? Porque o Flamengo, ele de fato toma muitos gols de bola aérea, sim, tem essa questão defensiva, mas o Bahia também tem. Então, acho que os dois times, eles vão justamente prontos para aproveitar também falhas do adversário, né? Porque na bola ali a briga vai ser intensa. Ô, Rafa, nesse sentido, você acha que vai ser um Flamengo reativo? Talvez pela natureza dos pontas, um pouco. Eu não diria reativo, mas aceitando a possibilidade do adversário ter mais controle do jogo. E o Tite é um técnico estratégico. O Flamengo já fez modelos mais reativos e até diametralmente opostos ao modelo clássico do Flamengo. A gente vai sempre lembrar aquele jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, né? Em que o Flamengo foi tão reativo, que arriscou a classificação, jogou muito mal. Há uma diferença entre você ser estratégico e você ter o mínimo de controle do jogo, ou tentar o mínimo de oferta de jogo ao seu adversário. E acho que o Flamengo pode fazer isso hoje contra o Bahia. Aquele jogo serviu de parâmetro e de exemplo para como o Flamengo deve se comportar em partidas nas quais ele sabe que o adversário vai tentar jogar. Você entender que você pode ter menos a bola, mas que quando tiver, precisa ter expediente para jogar. E as presenças do Michael pelo lado esquerdo e do Luiz Araújo pelo lado direito sugerem que o Flamengo vai tentar explorar muito isso quando recuperar essa posse. E a volta do De La Cruz potencializa o passe longo, né? Tente fazer com que o Flamengo faça mais lançamentos, desenvolva mais jogadas verticais, porque a diferença de qualidade entre o De La Cruz e o Alan é muito grande, né, gente? Principalmente na fase atual. Então, imagino que seja um pouquinho essa a tônica do Flamengo para logo mais em Salvador. Ô, Rafa, me chamou muita atenção, é claro que são situações de jogo, o jogo muda e tal, mas me chamou muita atenção, eu até brinquei aqui que em algum momento fiquei lembrando do Everton Ribeiro, mas vendo o posicionamento e a agilidade do Luiz Araújo mais por dentro, inclusive. É passe curto, é passe mais longo, como ele foi bem numa posição um pouco mais central. E eu sei que o Everton Ribeiro jogava mais pelo lado, mas é por causa da perna, por causa da qualidade. Você acha que hoje ele vai mais por dentro de novo? Eu acho que hoje vai mais marcando o Luciano Juba no apoio dele, constante no time do Bahia, Marra, porque o Luiz Araújo não tem a velocidade de pegada do Gerson, mas tem a ocupação do espaço, é mais fácil para ele fazer aquele papel. Sim, aconteceu isso na partida contra o Bragantino, porque acho que qual é a intenção do Tite, penso eu, é não tornar o Flamengo muito previsível, né? Do lado esquerdo, como o Michael é o jogador da velocidade do drible, dá para assumir ali como um fenômeno isolado. Do lado direito, essa troca entre Gerson e Luiz Araújo, ela pode confundir a marcação adversária. Até acho que quando o Flamengo tiver a bola, em algum momento isso vai acontecer. O Gerson vai abrir para dar o suporte, o Wesley vai passar, o Varela vai passar para dar a opção do lado e de repente o Luiz Araújo mais por dentro. Isso pode acontecer. É mais uma alternativa circunstancial de jogo do que algo mais posicional. Eu penso que sem a bola, até para preservar um pouco o talento do Gerson, ele fica um pouco mais centralizado hoje e o Luiz Araújo fica um pouco mais posicionado na lateral. É apenas uma suposição, né? A gente vislumbra um negócio e o jogo pode nos desmentir, evidentemente. E essa própria questão de ser reativo não é nem por conta de desfalque, é por conta, claro, primeiro pela qualidade do Bahia e pela característica dos jogadores que o Bahia vai ter. Mas também pelos desfalques. Não, sim, porque os desfalques fazem com que o Flamengo escale esses outros jogadores que têm essa outra característica. Né? O Bruno Henrique estava dando pique no 4.000 e quantos metros de altitude? É verdade. O Luiz Araújo. E ganhando, provocou a expulsão. O Michael vai correr, até na lua ele vai sair correndo. Sim, é bem isso mesmo. E lá no Maracanã, o Tite falou sobre essa forma reativa do Flamengo jogar, valorizou muito o resultado, muito por conta do Bahia. E ele falou, vão ter a posse, mas não vão nos controlar. Então, acho que tem essa diferença, assim, não necessariamente foi um jogo controlado. Foi um jogo em que o Bahia teve a posse, complicou a situação
do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu controlar as ações dele, né? O Flamengo não mordeu, né? Não mordeu. Não. Quando tem a chance, Não mordeu não. Só passou, mas antes de morder a gente agiu. deu um jeito, exatamente. Esse time do Bahia, que é chamado Bahia Prime, certo, Rafa? Não perdeu ainda na temporada. Quando ele Não joga... sei, Então, me ajuda. Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Juba. Sim. Caio Alexandre. Cauli, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Everton Tacittanos. Everaldo. Everaldo Você falou Everton Everaldo, Ribeiro, desculpa. isso. Tassiano. Olha Everaldo só o e Caio Tassiano. Por que Tacittanos? 7 vitórias, 2 empates, Mário Marra. Sim, o time é muito bom. Esse time principal. Esse Bahia time Prime é principal. bom demais, hein, gente? Tá 5 jogos sem tomar gol, né? E ainda poderia, porque durante o período da Copa América, o Gilberto jogou muita bola, né? Jogou muita O bola. Gilberto também tá fora. Mas o Arias tá jogando muita bola também, né? Força de apoio e força física também, né? Ele ia fazendo um gol que o John evitou, né? No último jogo contra o Botafogo. E eu acho que esse jogo contra o Botafogo até é um exemplo. Parabéns pela escalação, muito bem. Foi bem. Daqui a pouco tem um cara a cara. Não, A gente tentar, porque Uau. podemos legislar em causa própria? claro. Porque, assim, as pessoas às vezes acham que a gente está aqui para falar de 2, 3 clubes, né? Mas a gente, especialmente no Sport Center aqui, a gente tenta ver todos os jogos possíveis. E se você ainda, colega jornalista, não acordou para o que está acontecendo com Bahia e com Fortaleza, Claro. você está com algum problema. Não, e outra, Perdendo muito, inclusive. a gente não pode falar de todos os clubes, mas a gente tem que falar dos Puro melhores. suco de futebol brasileiro, A gente tá? tem que falar dos melhores clubes do país. Os melhores É trabalhos. o que a gente fala. E a gente coloca o Fortaleza, a gente é obrigado já há algum tempo colocar aí, e é o que o Bahia vem fazendo na Fortaleza temporada. também é muito difícil escalar, porque tem tanta Exato. mudança É no mais meio campo, às difícil. vezes. É mais difícil do que o Bahia, não é, Mar? Sim, o Bahia tem mais o seu 11 jogando, o prime. O Fortaleza muda muito, né? Os dois volantes Agora eu tô mudam muito. entendendo porque a torcida do Bahia fica falando bora Bahia, meu Prime. Agora eu entendi. É isso. Ô, Rafa, no jogo contra o Botafogo, aliás, desde a Copa do Nordeste, a gente avaliava, não é, Mari, que o Bahia ele tinha problemas, o Ceni falava, que o Bahia tinha problemas para manter o nível, né, Intensidade. a intensidade, exato, no segundo tempo. E aí, no jogo contra o Botafogo, o time justamente pressiona quando ele consegue fazer as substituições. Entraram ali o Ratão e o Lúcio, né, que chegou agora. E ainda tem a possibilidade do Ademir, né? E ainda tem o Ratão não Ademir. tá, acho, né? O Disponível. Biel tá contundido. Entraram. Ah, que entraram. Não, eu digo pra ser usado agora. Mostra como, além do Prime, tem elenco. Tem. O Bahia tem reposições, o Bahia tem opções. E assim, a sensação que eu tenho acompanhando os jogos do Bahia é que o Rogério Ceni ele tem uma escalação, essa que nós estamos chamando de Prime, que é a escalação ideal, mas ele vai planejando a cada jogo já as suas alterações ao longo da partida. Jogadores de velocidade, depenando pelo meio campo, opções que ele tem para ir compondo a equipe mediante as circunstâncias do jogo. Isso é trabalho, né? Às vezes as pessoas relativizam um pouco essa história de que a incidência do técnico não é tão grande quanto possa parecer, quem resolve são jogadores dentro de campo. Eu acho essa uma narrativa obsoleta, ultrapassada. Cada vez mais o componente autoral de um trabalho faz a diferença numa competição de um nível técnico elevado e muito acirrado, como é o Campeonato Brasileiro. Por isso que é bacana que times que joguem bem, como o Bahia e o Fortaleza jogam, eles triunfem, eles façam campanhas boas, eles avancem nos campeonatos, porque são esses os legados que ficam. O futebol, em âmbito global, não só no Brasil, ele é essencialmente resultadista, né? Então, para que um trabalho tenha a notoriedade do valor que ele possui, genuinamente, é preciso que ele resulte em conquistas, né? Então é ótimo que o Fortaleza e o Bahia façam as temporadas que eles estão fazendo. Ô, Mari, você... Então vamos passar aqui agora a provável escalação do time do Flamengo para esse jogo diante do Bahia, né? Hoje, às 9h30, acho que o Flamengo jogando contra o Bahia lá. O Bahia é um time muito bom. No primeiro turno deu um trabalho do caramba para o Flamengo. Vai ser um jogo parelho. Falar em favorito chega a ser meio difícil para esse jogo aí, né? O quarteto do Bahia de meio de campo é um quarteto muito bom. Bate, teoricamente, quase de frente do Flamengo. Não chega a bater de frente com o do Flamengo,
mas é muito bom. Podemos colocar ali tranquilamente top 3 do Brasil, o quarteto do Bahia, tranquilamente, né? E a provável escalação do Flamengo é Matheus Cunha no gol, lembrando que Matheus Cunha é goleiro das Copas, principalmente Copa do Brasil, né? Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira retorna na zaga e Ayrton Lucas. De La Cruz volta ao time, Eric Pulgar, Gerson, Michael ou Léo Ortiz, né? Aí não sabe se o Flamengo vai jogar com 2 atacantes ou 3, né? Então tem essa dúvida se o Michael começa ou não, mas possivelmente deve começar sim. Luiz Araújo e Bruno Henrique, né? Lembrando que o Bruno Henrique está fazendo esse papel de centroavante porque o Pedro só deve voltar no final de semana, né? Então, e o Flamengo anuncia em definitivo a contratação de Carlos Alcaraz, né? Não é o tenista, mas é o jogador, jovem jogador aí, que vai reforçar o Flamengo aí, né? Lembrando que o Flamengo é argentino, defendeu no início da carreira o Racing, era do Southampton, Inglaterra, foi emprestado do Juventus na última temporada e agora é o contratado do Flamengo nessa janela, né? 5 anos de contrato e o moleque vai voar muito com a camisa do Flamengo, né? Palpite para o jogo: 3 ao Mengão, fora de casa, diante do Bahia. Esse é meu palpite. Então é isso aí, tamo junto e é nóis.